Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série. Já estamos no terceiro domingo que estamos falando sobre o reino de Deus. E temos visto, as origens, os fundamentos. Semana passada o David falou sobre as inconveniências desse reino, que é um reino que muitas vezes frustra as nossas expectativas, né? E hoje eu quero falar exatamente disso. O reino de Deus e as falsas expectativas. Muitas vezes nós pensamos, nós esperamos algo de Deus que não condiz com quem Deus é. Não condiz com o seu caráter fixo e imutável. Não condiz com as suas leis fixas e imutáveis. E é muito importante nós termos isso em mente para que a gente não bata a cabeça, como muitos ao longo das eras. E quando eu fui tentar olhar para a Bíblia com esse olhar, eu percebi muitas pessoas que têm batido cabeça, que têm se enganado ao longo dos anos, porque nutriram falsas expectativas sobre quem Deus é e sobre como Ele age neste mundo. E eu comecei lá percebendo, lá desde o princípio, Caim, ele se decepcionou com Deus. Ele esperava algo de Deus que não condizia com quem Deus era e com a forma de Deus agir. E ele se enfureceu. Ele ofereceu uma oferta, esperava ser aceito, mas não foi aceito. Porque Deus rejeitou Caim antes da sua oferta, né? Isso tem a ver com o coração, como nós ofertamos, como nós fazemos as coisas para Deus, a nossa motivação. E Caim se frustrou. Ele foi o primeiro da história de muitos homens. E depois, o próximo que eu percebo que se decepcionou com Deus foi Abraão. Deus promete ele um filho e ele esperava rapidez. Ele esperava algo no tempo dele. Mas Deus tinha 25 anos pela frente para que ele maturasse aquela promessa, talvez porque Deus já sabia que ele iria se tornar um ídolo, né? Isaac iria se tornar um ídolo, mas Deus no tempo certo envia Isaac, mas Abraão se frustrou, Sara se frustraram e tentaram ter um plano B, tentaram dar um jeito à sua maneira, né? E aí Sara dá a sua escrava para Abraão para ter Ismael, e aí nasce um filho fora da promessa de Deus. E o terceiro que eu queria te convidar a abrir comigo, lá em Salmo 73, é Asaf. Asaf também se frustrou com Deus, a ponto de dizer tais palavras. Olha que interessante, irmãos. Salmo 73. Versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando os vi prosperando esses ímpios. Irmãos, olha o que Asaf está falando. Ele esperava de Deus que Deus é o que a teologia chama de teologia retributiva. No Antigo Testamento, predominava essa ideia de que se a pessoa fosse boa, ela recebia coisa boa, e se a pessoa fizesse uma coisa ruim, ela recebia uma coisa ruim. E aí Deus frustrou o ser humano como um todo. E Asaf olha e vê os ímpios se prosperando, vê os ímpios acontecendo coisas com os ímpios que ele não esperava na ideia da cabeça dele. E ele se frustra, e ele quase tropeçou, segundo ele, né? Então, Asaf foi mais um que nutria expectativas que Deus frustrou. Outro que aconteceu algo muito semelhante, volta um pouquinho no livro de Jó, foi o próprio Jó, que tinha essa mesma ideia na cabeça. Jó capítulo 9. Olha o que Jó disse a Deus, meus irmãos. Jó capítulo 9. Verso 21. Jó 9, 21. Conquanto eu seja íntegro, já não me importo comigo. Desprezo a minha própria vida. É tudo a mesma coisa, e por isso digo, Ele, Deus, destrói tanto o íntegro como o ímpio. Irmãos, Jó também caiu nessa mesma ideia. Ele não entendia porque ele sofria, mesmo ele sendo justo. Por quê? Porque na cabeça dele e dos amigos de Jó,
também predominava essa ideia de que o justo teria só coisas boas e os ímpios teriam coisas ruins. Mas nem sempre essa é a matemática da vida. Nem sempre Deus age nesses moldes que o ser humano espera, que o ser humano tem essa expectativa. Então Jó também se frustrou, os amigos de Jó também foram repreendidos no final, e Deus mostra que ele é soberano e que existem sofrimentos que ele permite, mesmo aos justos, porque o justo não significa perfeição, né, irmãos? O justo também tem algo a se aperfeiçoar. Então Deus foi começando a clarear as coisas para o ser humano ao longo dos anos, né? E outro muito interessante que se frustrou foi Jeremias. Abra comigo em Jeremias, capítulo 12. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e aí começam os profetas maiores. Isaías, Jeremias, versículo 12. Jeremias 12. Percebam que é a mesma ideia. Verso 1 a 4. Palavras de Jeremias, o profeta chorão, né? Tem um livro só de lamentações de Jeremias. E ele diz o seguinte: Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a sua justiça. Olha o que um ser humano está falando para Deus. Vamos discutir sobre a sua justiça, Senhor? Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que os traidores vivem sem problemas? Tu os plantastes e eles criaram raízes, cresceram e deram frutos. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e me provas a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios, aí vem um salmo imprecatório, né? Arranca os ímpios como as ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva-os para a matança. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nessa terra, pois eles disseram, eles não verão o fim que lhes espera. Olha que palavras carregadas de lamento, de dor, de dúvidas, a ponto de questionar a justiça de Deus. Então, meus irmãos, e a ideia é a mesma. Os israelitas tiveram muita dificuldade com a forma de Deus agir no mundo. Eles não entenderam que Deus tem uma forma peculiar, que Deus é soberano e que a gente não entende tudo, que nós somos limitados. O ser humano tem dificuldade com isso. E o último exemplo que eu queria citar é Jonas. Quem lembra de Jonas? Jonas, Deus pede para ele pregar para uma cidade sanguinária, que segundo muitos teólogos, mataram os seus familiares. E aí o que Jonas faz? Fica com raiva, foge. E aí Deus manda ele de volta para Nínive, né, através da baleia, e ele prega para Nínive, e Nínive se arrepende, e Jonas se ira no final do livro de Jonas. Por quê? Porque ele fala, eu sabia que o Senhor era um Deus misericordioso, por isso que eu não queria ir lá. Eu não esperava isso do Senhor. Eu esperava juízo para eles, não misericórdia. Jonas ficou decepcionado com Deus também. Então, meus irmãos, essa introdução é para a gente entender que o ser humano, desde o princípio, tem se decepcionado com Deus. O ser humano espera coisas de Deus, o ser humano pensa coisas sobre Deus que não condizem com a realidade. Isso nos faz acender um alerta. Opa, então nós precisamos entender um pouco melhor sobre Deus, nós precisamos conhecer Jesus como Ele é, não como nós esperamos, não com base nas nossas expectativas, que são totalmente emaranhadas com os nossos sentimentos, com a nossa razão, que é tudo limitado, é tudo finito. Olha a dificuldade. E aí é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre as falsas expectativas. E eu separei 2 tipos de falsas expectativas que nós nutrimos sobre Deus. Primeiro, foi a falsa expectativa sobre a vinda do Messias. E depois, as falsas expectativas sobre as leis do Messias. E como que é essa ideia de falsa expectativa sobre a vinda do Messias? Isso a gente percebe nos evangelhos. E quando a gente abre os evangelhos, a gente esquece, muitas vezes, que entre Mateus e Malaquias, nós temos uma folha aqui, ó, que representa 400 anos.
Essa folha representa 400 anos de história. Então, desde Malaquias, no ano 400 a.C., até a vinda de Jesus, passaram-se 400 anos em que Deus ficou em silêncio profeticamente. Ele não trouxe nenhuma revelação bíblica. Ele continuou agindo no mundo, ele continuou preparando o cenário para a vinda do Messias, isso que é o mais maravilhoso desse período, porém, não teve conteúdo profético, não teve revelação canônica. E isso é muito importante, entendermos um pouco desse período, é muito importante para a gente entender o porquê dessa falsa expectativa. E quando a gente vai lembrar a história do povo de Israel, eles tiveram 3 exílios, né? A Síria, Babilônico, e o último foi os persas, que dominaram os babilônicos e permitiram que os israelitas voltassem para Jerusalém, inclusive para reconstruir a cidade, né? Esdras, Neemias são desse contexto. Eles voltam para reconstruir Jerusalém, que tinha sido destruída pela Babilônia. Então os persas dominaram Israel nesse período, né? No período depois de Malaquias. E depois dos persas vieram os gregos. Alexandre o grande Alexandre, famoso aí nas aulas de história, ele dominou toda aquela região, dominou os persas, expulsou os persas e dominou toda aquela região, inclusive que os judeus estavam, Palestina, e foi até a Índia, trazendo a sua cultura grega. Ele era grego. E depois que Alexandre morre, ele era um homem tolerante, né? Ele queria apenas helenizar, ele queria apenas que as pessoas tivessem a sua cultura, a sua língua, mas cada um podia fazer da sua forma, cada um podia adorar o seu Deus, não existia ainda perseguição religiosa nessa época. E depois que Alexandre o Grande morre, os seus generais, 4 generais, assumem os poderes das regiões. Então cada general assumiu o poder de uma região ali da Judéia. E ainda assim, existia uma certa tolerância, só que um deles, Antíoco, começou a pressionar e começou a falar assim, olha, eu cansei desse negócio de tolerância religiosa. Agora ou vocês serão gregos ou vocês não serão nada. E ele institui uma escola grega lá, que todos os judeus tinham que matricular os seus filhos nessa escola grega, e para um judeu isso era um absurdo, né? O judeu ele tinha toda uma tradição de um povo milenar. Então agora eles começam a ser oprimidos e eles não tinham mais liberdade religiosa. A ponto dele falar o seguinte, olha, ele sacrificou um porco dentro do templo. Antíoco Epifânio sacrifica um porco dentro do templo de Israel. O animal mais impuro para um judeu. E aí nesse momento estoura a famosa Revolta dos Macabeus, que tem lá naqueles livros da Bíblia Católica Romana, né? Ano passado eu li essa Bíblia, é muito interessante você entender a história, né? A primeiro e segundo Macabeus narram essa história que aconteceu nesse período, por volta de 200 a.C. E essa revolta, Macabeus eram judeus, eram homens liderados por Judas Macabeu, que conseguiram a independência durante 100 anos dos gregos. Então eles se revoltaram durante alguns anos, conseguiram a independência, porque aquele ato de sacrificar o porco foi o fim da picada para eles, e eles se revoltaram. E conseguiram vencer os gregos. Então os judeus, nesse período, tiveram 100 anos de independência. Então desde 722, na invasão dos assírios, só nesse período, depois de 500 anos, que eles conseguiram respirar durante 100 anos, sem opressão de nenhum povo estranho. Isso fez com que levantasse uma falsa expectativa sobre a vinda do Messias. Porque essa revolução gerou nos judeus uma expectativa de um Messias militar. Entenderam? Foi exatamente esse período de 100 anos de independência desse povo que nutriu dentro do povo de Israel uma expectativa de um Messias militar. Por isso que eles não entendiam quando Jesus falava, olha, o meu reino não é desse mundo. E eles ficavam assim, mas como assim, Jesus? Quando que nós vamos derrotar Roma? Roma, depois dos gregos, vieram os romanos, né? Então eles continuaram sendo, depois dos macabeus, vieram os romanos e dominaram. E aí eles pensaram, tá, mas isso vai ser momentâneo. O Messias já está se levantando. Muitas profecias já têm se cumprindo. Então, à medida que o tempo vai passando, à medida que vai se aproximando da vinda de Jesus, a expectativa messiânica vai aumentando dentro do coração dos judeus. E essa expectativa de um Messias libertador militar é aflorada. Por quê?
porque eles viveram esse período de 100 anos de liberdade. Isso nutriu dentro deles, olha, nós vamos conseguir vencer. Agora o Messias vai... Os gregos nos dominaram, os romanos conseguiram nos vencer, mas o Messias vai destronar Roma. Essa era a expectativa. A falsa expectativa, né? Essa era a falsa expectativa. E o templo nessa época, do período interbíblico, ele se tornou muito importante para os judeus. Tanto que Herodes, ele faz um aumento no templo, né? Na época de Jesus, o templo ainda estava em reforma. E Herodes aumentou muito o templo, que ele tinha sido reconstruído por Esdras e Neemias. Herodes faz uma reforma para tentar limpar sua barra com os judeus, para tentar fazer uma política, né, gente? Tentar fazer um meio termo ali, para ganhar a simpatia dos judeus. Então Herodes investe no templo, o tesouro ficava no templo, e ele tinha uma importância econômica muito grande. E nesse momento, o templo se torna muito importante, mais importante ainda para os judeus. E quando o Messias vem, eles esperavam o quê? Eles esperavam um Messias militar que iria reinar através do templo de Jerusalém. E todas as nações, como era antes dos exílios, todas as nações viriam a Jerusalém para adorar o Messias. Essa era a expectativa de um judeu do século I, antes de Jesus nascer. Eles esperavam um Messias militar que reinaria no templo, e todas as nações viriam a Jerusalém. E quando o Messias vem, meus irmãos, Jesus vem e se entrega pacificamente ao maior inimigo deles, que eram os romanos. E aí eles já não começam a entender, como assim, Jesus? Nós não vamos lutar, né? Lembra de Pedro? Quando começam a querer prender Jesus, Pedro já saca a espada e já corta a orelha do Malco, e Jesus fala, não, guarda a espada. Agora não é hora de espada. Eu vou me entregar, ninguém toma a minha vida, eu a entrego por conta própria. E os discípulos, mesmo depois de 3 anos de discipulado, de 3 anos Jesus explicando eles claramente, eles ainda não tinham entendido como era o Messias, como seria a vinda e as leis do Messias. Então Jesus, ele não era um revolucionário militar, ele se entrega pacificamente como uma ovelha muda. E aí as expectativas já vão começando a ser destronadas, frustradas. E ele não só vem pacificamente, mas ele morre de forma humilhante, no instrumento de maior poder dos seus inimigos, que era uma cruz. Olha o paradoxo, na cabeça de um judeu do século I. Então sempre, hoje o tom da mensagem é o que a gente cantou também, irmãos, é humildade. Sempre que a gente achar que sabe demais, que a gente tende a olhar para esses irmãos e pensar assim, como que eles fizeram isso? Como que eles negaram Jesus? Mas olha o contexto, olha a expectativa deles. Jesus frustrou todas essas expectativas. Ele esperava um Messias militar, guerreiro, e Jesus vem como uma ovelha muda e morre sobre uma cruz. O maior instrumento de tortura dos seus inimigos, e se entrega pacificamente. Então imagina a cabeça de um judeu nessa hora. Deu tela azul, bugou a cabeça deles. Eles não entenderam nada. Frustrou todas as expectativas deles. E não só isso, mas no ano 70 depois de Cristo, aquele templo que eles achavam que o Messias iria reinar e todas as nações viriam para aquele templo, ele é destruído de novo. No ano 70 depois de Cristo, Tito, um imperador romano, invade Roma e destrói o templo dos judeus. Mais uma vez, incendia Roma inteira. Frustrou tudo. Todas aquelas expectativas foram frustradas. Eles não entenderam como seria a vinda do Messias. E muitos rejeitaram o Messias exatamente por isso, irmãos. Muitos tropeçaram exatamente nessa falsa expectativa. Por isso que isso é muito grave, é muito sério. Quais expectativas nós temos sobre Deus, sobre Jesus? Isso pode falar muito sobre como nós nos relacionamos com Ele. Ontem a gente encontrou um casal de amigos e o marido estava desabafando comigo, falando, olha, eu estou num momento de raiva, tem mais de um ano que eu tenho conversado com ele sobre isso,
Mas ele falou que ele está num momento de briga com Deus. Deus frustrou os planos dele. Não só os planos, mas as expectativas. Porque ele perdeu muitas pessoas que ele amava, e isso fez com que ele nutrisse essa... Como assim, Deus? Como assim? Todo mundo que eu amo, eu perdi meu pai, perdi meu irmão mais velho, perdi meu tio que era mais velho, que era uma referência depois do meu pai. Aí eu entrei para a igreja e aí eu tinha um pastor que me adotou como um filho espiritual e eu perco esse pastor. Como assim, Deus? O que o Senhor quer fazer comigo? E ele está nessa fase de revolta. Por quê? Porque ele esperava algo que Deus não correspondeu. E ele fala de uma posição não de... ele fala da mesma posição de Jó. Ele não fala de uma posição de rebeldia. É diferente. Ele fala de uma posição assim, eu estou questionando a Deus, eu estou bravo com Deus. Uma dificuldade honesta. Assim como Jó teve essa dificuldade. E o próprio Deus chamava ele de justo. Né? Ele questionou a justiça de Deus. E aí eu mandei para ele uma mensagem que eu mandei para os irmãos também, 3 lições do livro de Jó, e mostrando a ele que filhos têm questionamentos honestos. Não é estranho um filho que ama a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, questionar a Deus em algum momento da sua vida. Mas ele faz isso de uma posição de filho, não de rebelde. Entende? Assim como Jó, assim como Tomé. Não, eu não consigo, essa é a minha limitação, eu não consigo acreditar se eu não ver. E Jesus vem e fala, põe a mão, Tomé. Jesus não exclui ele do rol dos apóstolos. Jesus acolhe a dúvida, a limitação de Tomé, e Tomé é restaurado. Então o filho ele tem essa possibilidade de um questionamento honesto, porque é uma relação honesta. Né? Se o seu filho terreno tem medo de você, se o seu filho terreno nunca falou, papai, mas por que disso? Por que não há outra coisa? Tem alguma coisa errada. Não é uma relação genuína. Não é uma relação honesta. Por mais que ele nos respeite, eles têm que ter esse espaço para o questionamento, para a dúvida, para discordar. Mas a gente tem que nutrir eles. Olha, isso é bom, filho, mas a obediência também é importante. Então, mesmo você não entendendo agora, mesmo eu te explicando, nutra a obediência. Espere de um lugar seguro. Né? E essa é uma lição que a gente tira também. Enquanto nós estamos com dúvidas, com questionamentos, coloque isso para fora, porque mesmo se você não colocar, ele já sabe. Não adianta esconder, né? Mas espere de um lugar seguro. Aguarde, né? Como Paulo fala, hoje nós vemos em partes. Então, quando ele voltar, nós conheceremos plenamente. Então, muita coisa não faz sentido hoje, nesse mundo, nessa ordem caída. De fato, não faz. Mas aguarde de uma posição segura. Questione, pergunte a Deus. Mas se ele não responder, se ele responder como Jó, onde você estava quando eu estava lançando os fundamentos da terra? A gente fala, amém, Senhor, eu não entendo agora, eu vou aguardar. Numa posição de fé. Vou aguardar um pouco mais. Pode ser que a resposta venha. Pode ser que não venha. A gente morra, aí nós vamos ter. Quando a gente estiver de frente dele, nada ficará encoberto, irmãos. Nenhuma injustiça, nada ficará encoberto. Entendem? Então, essa falsa expectativa que os judeus nutriam sobre a vinda do Messias fez com que muitos judeus tropeçassem e rejeitassem a salvação. Olha a seriedade disso. Rejeitassem o Messias que eles esperavam há milênios. Uma falsa expectativa fez com que eles se perdessem. E a segunda falsa expectativa que muitos irmãos nutriam, e às vezes nós nutrimos também, as falsas expectativas sobre as leis do Messias, sobre o caráter de Deus, sobre como ele organizou o mundo. Essa é uma segunda falsa expectativa. E quinta-feira a gente teve a reunião da música, e o David trouxe pra gente uma reflexão lá em João capítulo 8, eu queria compartilhar com os irmãos também. Abra comigo em João capítulo 8.
Jesus, em uma tacada, em uma intervenção, ele organiza dois grupos diversos que tinham expectativas e falsas ideias sobre Jesus. Num evento. Esse aqui é o evento da mulher pega em adultério, né? Todos conhecem esse evento. E versículo 2. Ao amanhecer, Jesus apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, a lei ordena apedrejá-la, tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de ter uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se, começou a escrever no chão com o dedo, visto que continuavam a interrogá-lo. Ele se levantou e disse: Se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Então ele se inclinou novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então ele se pôs em pé e perguntou para a mulher: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Então Jesus declarou: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Irmãos, eu percebo nesse texto que Jesus aqui, ele trata com dois públicos diferentes. Primeiro público, que muitas vezes nós nos encaixamos, que é o religioso hipócrita, que é o religioso com uma soberba espiritual. Que são esses homens que trouxeram para Jesus uma mulher adúltera. E qual que era a pegadinha dos judeus aqui para Jesus, né? O versículo 4 diz que versículo 6, que eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha. Qual que era a armadilha? Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Olha a sabedoria de Jesus. Eles trazem uma mulher pega em adultério. A lei dizia que a mulher tinha que ser apedrejada, ok, mas não só ela, o homem também, que tinha cometido o ato de adultério. Então, se Jesus fala assim, podem apedrejar essa mulher, sem chamar o homem, eles iriam acusar Jesus de ir contra a lei. Porque a lei dizia que tinha que matar os dois. Não só a adúltera, mas o adúltero também. Então, se Jesus fala, pode apedrejar a mulher, eles iriam acusá-lo. Olha, você não é o Messias. Você está indo contra a lei. Entendem? Se ele fala assim, não precisa apedrejá-la, a lei dizia que tinha que apedrejar. Então, eles iriam acusar Jesus também de ir contra a lei. Fora a questão do Império Romano, né? Porque os judeus não podiam sentenciar ninguém à morte. Eles tinham que entregar para... É como se hoje a gente tivesse que entregar para a polícia. Nós, igreja, não podemos crucificar uma pessoa que está em pecado. Sou Antônio, vem cá, vamos crucificar. Não, ele tem que responder na justiça, não é isso? Nessa época era a mesma ideia. Os judeus não podiam matar uma pessoa, condená-la, tinham que entregar para Roma. E Roma tinha todo um processo jurídico, né? Inclusive que nós do Ocidente herdamos muito dessas leis, dessa ideia. E então Jesus estava numa enrascada. Se ele fala que tinha que matar, ele iria contra a lei, porque tinha que ter o homem junto. Mas se ele fala para não matar também, ele iria contra a lei. Ou seja, o que ele falasse, sim ou não, eles iriam acusá-lo de não ser o Messias, por não conhecer a lei. E aí qual que é a saída dele? Genial. Ele fala, ok, então o primeiro que não estiver pecado pode atirar a primeira pedra. Gente, só pode ser Deus mesmo, né? Porque, assim, e eles começaram a ser acusados pela sua consciência. Então aqueles que se achavam bons demais, que se achavam melhor que os outros, foram acusados na sua soberba, esses religiosos com soberba espiritual. Foram acusados. E os mais velhos, né, como sempre, os mais sábios, saíram primeiro.
porque tem mais consciência de quem são, tem mais consciência das suas limitações. Né? Como o Deide falou, o jovem acha que sabe demais. Descobriu um pedacinho da realidade e já acha que sabe demais. Então os mais velhos saíram primeiro, depois foram os mais jovens, mas todos saíram. Não ficou nenhum para atirar a primeira pedra naquela mulher. E aí alguns podem falar assim, tá vendo? Jesus é a graça. Né? Nós temos esse outro público, que são os liberais. Tá vendo? Jesus é graça. Jesus não condena ninguém porque pecou. Não é esse o discurso hoje, irmãos? Tá tudo liberado. Todas as formas de amor são válidas. Alguém já ouviu algo assim hoje? Esse é o discurso predominante hoje. Existe um discurso falso de que a graça de Deus significa que tudo é permitido. Que a graça dele encobre multidões de pecados, que encobre de fato, mas de uma forma totalmente diferente da expectativa do ser humano. Deus é gracioso, e aí no verso final, no versículo 11, ele diz, eu também não te condeno, porém abandone a sua vida de pecado. Então Jesus não a condenou à morte, mas ele condenou a sua pecaminosidade, o seu adultério, o seu pecado sexual. Então Jesus aqui ele trata esses dois públicos. Os soberbos achavam que podia matar a mulher, tiveram que sair de fininho. E aí os outros que talvez pensaram, tá vendo? A graça não nos condena, mas Jesus não condenou ela à morte, mas condenou o pecado dela. Ele falou, vá para que não... abandone a sua vida de pecado. Em outro momento, Jesus diz algo mais sério. Para um cego, se não me engano, que ele curou, ele diz, vá e não peques mais para que não te aconteça algo pior. Então a graça de Deus ela é temperada. A graça de Deus ela é perfeita. E essa é a lição que Jesus nos traz nesse texto. Esses dois públicos que tinham expectativas totalmente equivocadas sobre Jesus. Uns que viam só o juízo e outros que veem só a graça. Jesus vem e traz o equilíbrio perfeito entre juízo e graça. Ele mostra para os religiosos soberbos que existe graça. Vocês queriam condenar essa mulher? Então, quem aqui é digno de condená-la? Quem aqui não tem pecado? Então Jesus mostra graça para os religiosos soberbos e Jesus mostra juízo para esses liberais que acham que tudo pode, que está tudo liberado. Entendem? Por quê? Porque esses grupos nutrem falsas expectativas sobre Jesus, sobre a lei de Jesus. E o último exemplo que eu queria trabalhar com os irmãos está lá em Lucas capítulo 9. Volta um pouquinho. Lucas é antes de João. Lucas capítulo 9, verso 51. Isso está mais próximo de nós do que a gente imagina, irmãos. Essas falsas expectativas estão mais próximas de nós do que nós imaginamos. Lucas 9, 51. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhes fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, 2 discípulos, Tiago e João, perguntaram, Senhor, você quer que a gente faça cair fogo do céu para destruí-los? E Jesus, voltando a eles, os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Mais uma vez, 2 discípulos de Jesus agora. Pessoas que caminhavam próximas de Jesus, tinham uma ideia totalmente distorcida da graça de Deus, de quem era Jesus, de como era a sua atuação nesse mundo. Quiseram pedir fogo do céu para consumir um povoado que simplesmente rejeitou Jesus. Simplesmente no sentido, isso é um absurdo mesmo, de fato. Mas Jesus estava ali não para condenar a morte, assim como ele não fez com aquela mulher. Ele estava ali para oferecer a possibilidade de salvação. Então esses discípulos não entenderam
essa dinâmica, essa lei de Jesus, eles estavam totalmente distorcidos. O juízo de Deus e a graça para eles ainda era algo muito confuso na cabeça deles. E aí a gente precisa relembrar que a graça e o juízo são características de Deus e do seu reino. E já existiam no Antigo Testamento e existem também no Novo Testamento. Então é muito falha aquela ideia de que o Deus do Antigo Testamento é juízo e o Deus do Novo Testamento é graça. Não. A gente viu aqui, né? O livro de Jonas é uma demonstração de graça de Deus. Não no Antigo Testamento. Deus teve misericórdia do povo de Nínive e porque o povo se arrependeu. Então nós temos graça no Antigo Testamento, já no Antigo Testamento. E nós temos também juízo no Novo Testamento. Lembram de Atos capítulo 4? Ananias e Safira? Capítulo 5, né? Eles mentiram ao Espírito Santo e foram mortos imediatamente. Houve juízo imediato. Vocês lembram de Herodes? No capítulo 12 de Atos? Ele não deu graças a Deus, não deu glórias a Deus, e Deus enviou um anjo e ele morreu na hora. Então existe juízo também no Novo Testamento. Não são coisas que se contradizem. A questão é, Deus, ele é misericordioso. A misericórdia dele é temperada com juízo. Porque quando ele oferece misericórdia, se não há arrependimento, o juízo também está disponível. Da mesma forma, quando ele executa juízo, isso foi uma manifestação de graça, porque a pessoa teve tempo para se arrepender. Né? Quando ele destrói os povos lá com Josué, aquilo ali, irmãos, aquela destruição, aquela matança, Deus estava esperando 400 anos eles se arrependerem. Porque lá com Abraão, quando Abraão está conversando com Deus, Deus fala para ele, olha, a medida de iniquidade desses povos ainda não chegou no seu limite. De Abraão até Josué passaram-se 400 anos. Aí Deus fala assim, olha, agora eu não suporto mais essa iniquidade, agora vai ter que haver juízo. E aí vem juízo. Mas esse juízo é precedido da graça. Há tempo de arrependimento. E Jesus, ele veio exatamente para deixar isso mais claro para a gente. Essa relação entre graça e juízo de Deus. Deus é perfeito na sua misericórdia e perfeito no seu juízo. Ele não erra. Ele é totalmente coerente nessas duas opções, nessas duas características do reino de Deus, né? E eu queria concluir com uma pergunta. Qual é a sua decepção com Deus? Qual é a sua expectativa que não foi suprida com Deus? O que você esperava de Deus, ou o que você pensou sobre a forma de Deus agir no mundo que foi frustrado? Se há algo nesse sentido, eu queria concluir com duas sugestões. Primeira é o que está lá no texto da chamada, né? Jesus falou, olha, vocês erram porque não conhecem o reino de Deus nem o seu poder. Então atenção, nós precisamos ser pessoas atentas ao que Deus falou e o que Deus está falando. Nós precisamos ser discípulos atentos ao reino de Deus. Nós não podemos nos distrair, irmãos. Não podemos ser pessoas que são levadas por todo o vento de doutrina. Não podemos ser pessoas que não têm óleo nas suas candeias e que se o noivo voltar, como a gente cantou, a gente é pego de surpresa. Nós temos que ser pessoas atentas. Isso envolve muita coisa. Isso envolve não só a gente ler, por isso que a gente incentiva a leitura anual das Escrituras. Por quê? Para que a gente conheça a Deus cada vez mais profundamente. E quanto mais a gente estuda, mais a gente chega à conclusão que existem águas mais profundas ainda. Talvez a gente está com águas nos artelhos, mas existem águas que batem nos joelhos, existem águas que batem nos lombos, e existem águas que nos levam. Existe um nível mais profundo com Deus. Existe sempre uma nova face de Deus que a gente ainda não conhece. E não vamos conhecer até Ele voltar, mas a gente precisa ver uma evolução na nossa vida.
A gente precisa ver uma construção na nossa vida. Nós não podemos ser nécios e passar 10, 15, 20 anos de igreja sem conhecer bem as Escrituras, sem conhecer bem a Deus, sem saber o que Deus está fazendo na terra hoje. Perceber o que Deus está fazendo no mundo hoje. Nós temos que ser pessoas atentas. E muitos tropeçaram, não foi? Muitos tropeçaram nas falsas expectativas, mas existiam judeus atentos também. Não tinham só pessoas que se deslumbraram, que isso começou lá no período interbíblico. Porque essa helenização fez com que muitos judeus se amoldassem à cultura grega e esquecessem da sua cultura judaica, cristã, judaica no caso antes, né? Muitos se amoldaram à cultura dos gregos, deixaram de aprender a língua hebraica, começaram a mudar os seus hábitos alimentares, e aí foi se perdendo ao longo dos anos. Se distraíram. Muitos judeus se distraíram. Mas existiam judeus atentos nessa época. Lembra de Zacarias e Isabel? Eles estavam na posição de justiça, esperando as promessas. Eles não se dispersaram. Eles não se distraíram com as ilusões dos gregos, o império gigantesco. Eles não se distraíram. Eles estavam na posição correta, esperando, atento, os ouvidos de Deus para ferir a terra com a vinda do Messias. E lembra de quando João Batista, o próprio João Batista, teve a sua dúvida? Ele manda pessoas para perguntarem: você é o Messias mesmo que deveria vir? Lá em Mateus capítulo 11. Olha comigo, Mateus capítulo 11. O João Batista, que pregou que disse que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, teve dúvidas sobre a messianidade de Jesus. Mateus 11, verso 2. João, ao ouvir na prisão, ele já estava preso, que o Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? João ficou com dúvida. E olha a resposta de Jesus. Essa é uma resposta para pessoas atentas, para pessoas que sabem o que Deus está fazendo na terra. Irmãos, olha que maravilhoso. Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. E as boas novas são pregadas aos pobres. Por que isso era algo para pessoas atentas? Abra comigo em Isaías capítulo 35. Volta aí nos profetas maiores. Isaías capítulo 35. Verso 5. O título é A Alegria dos Redimidos, uma profecia de Isaías, que diz o seguinte: então se abrirão os olhos dos cegos, se desatarão os ouvidos dos surdos, então os coxos saltarão como cervos, e a língua do mudo cantará de alegria. Irmãos, isso é o que os estudiosos chamam de os milagres messiânicos. Existiam muitos candidatos a Messias na época de Jesus. Muitos. Mas existiam milagres que só o Messias verdadeiro faria. Eles poderiam ter feito alguns sinais, mas alguns milagres, alguns sinais só seriam feitos pelo Messias verdadeiro. Então, quando Jesus responde, ele não responde: eu sou o Messias. Ele fala o seguinte: olha, leia os tempos. Leia o tipo de milagre que eu estou fazendo, João. Os cegos vêm, os coxos andam. Entendeu, João? Você está atento às profecias, João? Você conhece as profecias, João? É isso que Jesus está falando. E algumas pessoas, graças a Deus por isso, estavam atentas e entenderam que Jesus era o Messias. A maioria falou: crucifica-o. Mas alguns poucos estavam atentos ao reino de Deus, às suas leis, e entenderam: não, ele de fato é o Messias. Eu conheço, eu já li Isaías 35. Eu conheço os milagres do Messias verdadeiro. E Jesus deixa para ressuscitar Lázaro na semana final, próximo da sua
ressurreição, da sua morte e ressurreição, propositalmente. Por quê? Porque era um dos milagres mais assombrosos, né? Ressuscitar um morto. E aquilo ali iria atiçar os fariseus, e aí depois disso, de fato, ele iria ser morto. Então ele deixa para fazer no finalzinho. Então, irmãos, estejamos atentos ao que Deus já falou e ao que Deus está falando hoje. Não com nova revelação de doutrina, não é isso, mas o que Deus está esperando de nós. O que a gente tem que fazer hoje? Nos posicionarmos no reino de Deus. Então esteja atento. Essa é a minha primeira sugestão para nós. E a segunda lição é: sejamos mais humildes. E aí, lá em João capítulo 9, abre comigo em João capítulo 9. João capítulo 9, 16. Assim como Nicodemos, né, o que o David abriu, era o mestre da lei e não sabia o que significava nascer de novo, alguns fariseus disseram a Jesus, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? Olha que interessante. Eu tenho anotado isso e um dia eu quero organizar esse estudo. Geralmente existem dois públicos quando Jesus está fazendo alguma coisa. Existem os atentos e existem os que estão perdidos, existem os que estão distraídos. E aqui é mais um exemplo disso. Os fariseus falaram o seguinte: não, ele não é de Deus, só porque ele não guarda o sábado. Mas por quê? Eles tinham uma ideia de guardar o sábado totalmente distorcida pela tradição humana. Porque Deus deu a lei para Moisés e os judeus têm a tradição oral, a explicação que eles acreditam que seja a explicação da lei. E nesse processo histórico de explicação da lei foram surgindo muito penduricalhos. E Jesus teve que vir consertar muita coisa de tradição dos homens, que não era a lei de Deus, de fato. Então, irmãos, eles tinham uma ideia totalmente distorcida do que é guardar o sábado. Eles não entenderam o que era guardar o sábado. Isso fez com que eles tropeçassem, rejeitassem a salvação, porque tinham uma ideia teológica errada. Quando eu olho para isso, eu falo, meu Deus, um dos exemplos que eu falo, né? Hoje eu tenho muito temor de falar assim, fulano é herege. Porque eu penso assim, cara, será que eu entendi direito? Isso é uma palavra muito dura, muito séria, falar que alguém é um herege. A gente não vive hoje num período de inquisição, né? Naquela época era pior, porque o herege era queimado. Mas, ainda assim, é muito pesado falar assim, fulano é um herege. A gente corre um risco muito grande. Então, humildade é minha segunda sugestão para a nossa manhã. Estarmos atentos ao que Deus falou, ao que Deus está falando, e termos humildade. E fecho com o versículo 41. Jesus discutindo com esses fariseus. Os fariseus falando, olha, você está falando que a gente é cego? E Jesus fala, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem, podem ver, a culpa de vocês permanece. Que grande lição de humildade, né? Que grande lição para pensarmos assim, olha, eu preciso de fato estudar o máximo que eu conseguir das Escrituras, estar atento ao que Deus já falou, mas com humildade. Com humildade, porque a gente sabe pouco, a gente é limitado. E a gente está limitado não só pela limitação intelectual, mas pelo nosso pecado. O nosso pecado distorce o que a gente entende sobre Deus. O nosso pecado tem a tendência de querer moldar a Deus. E essa é uma tendência moderna, atual. Pessoas que querem viver a sua sexualidade de forma como elas acham que devem ser e tentam encaixar Deus nessas vontades deles. Entende? Pessoas que querem lidar com o dinheiro da forma como bem entendem e querem fazer com que Deus se encaixe nessa vontade deles. Então tem sempre um grupo tentando encaixar Deus nas suas expectativas falsas. Mas Deus
tem a sua palavra. Deus deixou registrado o que ele pensa sobre a nossa sexualidade. Deus deixou registrado o que ele pensa sobre a nossa forma de administrar os recursos deste mundo. E a gente não pode querer manipular Deus por causa das nossas falsas expectativas. A gente tem que se encaixar no que Deus pensa e não o contrário. Então eu queria te convidar a ficar de pé para orarmos e finalizarmos. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. É muito fácil hoje olhar para esses judeus e julgar eles, Pai. É muito fácil. Entender que eles foram distraídos com a cultura grega. É muito fácil, Pai. Está muito claro para nós hoje, mas nós estamos numa posição privilegiada da história. Mas nós também temos as mesmas possibilidades. Existe uma cultura não cristã que quer nos tragar hoje, que tem nos desviado do que o Senhor é, das leis do seu reino e de quem é o nosso rei, do seu caráter. Senhor, nós te pedimos, Pai, nos ajuda, Jesus. Nos ajuda a ser atentos com o que o Senhor já falou na sua Escritura. Nos ajuda a ter zelo pela sua palavra, Pai. Nos ajuda a querer e desejar entender a sua palavra e o Senhor com toda a nossa força e nosso entendimento, para que nós não sejamos pegos de surpresa, para que nós não sejamos distraídos com as diversas distrações desse mundo, Pai. Ajuda a mim, a minha casa, os meus irmãos a serem pessoas atentas, assim como os bereanos eram atentos e examinavam o que um apóstolo estava falando. Não era porque ele era apóstolo que ele estava acima de Deus, mas eles verificavam nas Escrituras o que Paulo dizia. Então nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas como esses irmãos nobres de Bereia, que examinam, que buscam te conhecer cada vez mais, através da sua Escritura, através de uma vida de oração verdadeira e genuína, através de disciplinas espirituais, Pai, através da comunhão com os irmãos na igreja. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda também a termos mais humildade, a olharmos para o próximo e antes de querer jogar uma pedra nele, tirar a trave que tem do nosso olho. Antes de querer julgar e condenar alguém ao inferno, porque ele é ladrão mesmo, porque ele roubou, porque ele matou mesmo, a enxergarmos os nossos roubos, quando a gente rouba o tempo que é do Senhor, quando a gente mata um irmão na nossa cabeça, enfim, Pai, nós não somos melhores, nós temos os mesmos potenciais. Então nos ajuda com humildade, Senhor. Nos ajuda com humildade, para que sejamos discípulos atentos ao que o Senhor falou e está falando nessa terra. E vivamos com humildade, Pai, para acolher aqueles que precisam ser acolhidos, mas também trazer o que o Senhor diz sobre as várias áreas da vida. Não queremos ser negligentes com as suas leis, com as leis do reino de Deus, mas acolher a todos e discipular a todos. E se for necessário dizer, abandone o seu pecado, abandone a sua vida de pecado, seja ele qual for. Então ajude a mim e os meus irmãos nessa manhã, Pai, com atenção e humildade, para que nós conhecemos cada vez mais do nosso Rei e das leis do seu reino. Em nome de Jesus. Amém.